Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast chamado Imunicast Brasil, um podcast voltado para o município, né? Para todos os municípios do Brasil, na verdade. Meu nome é Carlos Rocha, sou advogado, atuo no âmbito municipalista e eleitoralista. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui o Dr. Ulisses Costa. Seja bem-vindo, Dr. Ulisses. Obrigado. Que é advogado, procurador da Câmara Municipal de Vereadores de Linhares, Espírito Santo, e também o presidente do Instituto Gavi. Doutor Ulisses, seja bem-vindo. Obrigado, E nos conte um pouco como você ingressou nessa seara legislativa. Opa, primeiro eu quero agradecer o convite, estar aqui com você, uma honra imensa estar compartilhando esse espaço aqui, um colega que atua nessa área há tanto tempo, uma referência para mim, obrigado. E minha trajetória é a seguinte, eu sou advogado desde 2008. Houve um tempo ali da minha vida que eu comecei a gostar de estudar para concurso público e passei no concurso de procurador da Câmara Municipal de Linhares, no Espírito Santo. Então, ali, isso foi em 2016. Então, esse ano está completando 10 anos que eu estou como procurador jurídico da Câmara Municipal. Aprendendo a cada dia, são 4 gestões, né? Peguei ali o final de 2016, o final de uma legislatura, depois trabalhei ali com 2 legislaturas completas e agora estamos nessa 4ª legislatura, essa 4ª gestão, conhecendo vereadores novos, como eles entram empolgados ali, querendo mudar a cidade, não é verdade? Muito bom. Doutor, eu acompanhei já algumas palestras suas, né, inclusive a última na 25ª Marcha em Brasília, né, que aconteceu recentemente, está acontecendo, na verdade, ainda. E eu vi que sua experiência é muito grande na área de legislação. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o artigo 22 da Constituição, sobre a competência para legislar, isso voltado para o âmbito municipal. Que bacana. Eu realmente gosto muito desse assunto. E até explico por quê, né? Por estar aí 10 anos, né? Vai fazer em junho 10 anos que eu estou na Procuradoria da Câmara. Eu percebi que os vereadores entram e falam assim, não, eu vou falar isso aqui, não é uma crítica que eu faço, que por mais especialista que a pessoa entre ali, em alguma área, ela vai entrar na Câmara e vai ter muitas dúvidas sobre como que é a atuação para fazer um projeto de lei, como é a atuação para fiscalizar, que nossa colega Priscila fala muito bem sobre esse tema. E então, assim, eu comecei a ter um olhar diferente, preocupado com o que o vereador precisa entender para atuar melhor. Dentre esses aspectos que eu estou comentando, nessa área da função legislativa, o que nós vemos muito são projetos de lei que são considerados inconstitucionais, contrários à Constituição Federal. E, na sua pergunta, o artigo 22 da Constituição, ele trata da competência legislativa privativa da União para legislar. Só que ali tem muitos temas que envolvem questões do município e, vez ou outra, um vereador acaba legislando sobre algum tema relacionado ali no artigo 22. E um exemplo disso, trânsito. Trânsito, vez ou outra, aparece um projeto de lei tratando de algum aspecto do município sobre trânsito. Só que competência legislativa privativa da União para legislar sobre esse assunto. Então, o que acontece? Projeto de lei do vereador, considerado inconstitucional, a CCJ tem que fazer um parecer contrário, ou caso ali o projeto seja aprovado, acaba vindo um veto do prefeito. Enfim, então esse artigo é muito importante, o conhecimento, e nós tratamos disso ali na palestra, na Marcha de Vereadores, que você comentou. É muito importante o conhecimento desse assunto, dos temas ali relacionados, para que o vereador não caia nesses erros, para que o projeto de lei do vereador, tenha mais chance de êxito. Em grande parte, esses temas já estão legislados, né? Então, o trânsito já tem o código, o meio ambiente já tem o código, direito animal já tem... Isso ali, direito do trabalho, licitação. E o interessante que, às vezes, o vereador faz um projeto de lei e fala assim, olha, mas eu não quis legislar aqui, fazer uma lei sobre direito do trabalho.
Vou dar um exemplo recente que aconteceu. Um projeto de lei que o vereador ele tratou ali lembrei. É que eu ia falar de um aqui, lembrei de um outro, depois eu conto desse. Olha só, ele diz querer tratar de meio ambiente, uma questão ali relacionada ao meio ambiente, proibindo veículos de usar aqueles barulhos, tem aquelas motos, descargas, né? com barulho. E a ideia dele era legislar sobre a poluição sonora. Eu achei interessante o argumento, só que eu falei, olha, você está legislando sobre uma questão sobre trânsito. Não, é meio ambiente. Aí nós seguimos um parecer nesse sentido, que ele estava tratando sobre o meio ambiente, cuidando da poluição sonora. O projeto foi aprovado, né? Só que o prefeito vetou esse projeto justamente com esse argumento que ele estava legislando sobre questões relacionadas ao trânsito, que é competência legislativa da União. Os municípios têm seus códigos de posturas, né, que às vezes reproduzem o que está na legislação federal, mas às vezes elas excedem, acham que podem, o que é, então, errado, né? Exatamente. Até porque, Carlos, você pensa, se cada município tivesse a liberdade de legislar sobre trânsito, fazer regras diferentes, estaríamos numa cidade onde algo é permitido e a cidade ao lado, aquela questão já vai ser proibida. E pensa, aqui você vai fazer a mesma, na cidade ao lado, você pode ser multado. Pensa se tivesse essa liberdade para os municípios. Sem segurança jurídica, né? Segurança jurídica total. Então, algumas questões precisam ser tratadas no nível federal e os municípios, os estados só no máximo regulamentar alguma questão ali, sempre observando a legislação federal. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à constitucionalidade, mais perspicaz, né? Você acha que os projetos inconstitucionais que ainda existem hoje, eles são decorrentes da falta de capacitação no processo legislativo ou fruto de um acordo de cavalheiros entre os vereadores, onde a CCJ acaba não entrando na constitucionalidade de um, aí como não entrou no de um, também não vai entrar nesse mérito no do outro? Qual seria o fator mais preponderante para as leis inconstitucionais? O nosso ambiente de trabalho é político, né? Então, realmente, é uma pergunta que acaba acontecendo, algum acordo, sem dúvida, em alguma questão ou outra. Mas, tirando isso, trazendo para a parte técnica, a maioria, assim, na verdade, é questão de falta de conhecimento. Às vezes o vereador não quer aceitar porque vê ali que uma lei foi aprovada no município, e ali naquela lei pode ter acontecido de ter um acordo. Não, vamos aprovar essa lei aqui. A CCJ fez um parecer favorável, aí ele vem e traz aqui para essa Câmara. Não, mas lá foi aprovado, por que aqui que não foi? Então, assim, vemos que a maioria das vezes é falta de aceitação e conhecimento técnico sobre o assunto, sabe? Então, é muito importante que os vereadores se capacitem. Isso é indiscutível, necessidade de capacitação do vereador. Além da capacitação do vereador e dos servidores da Câmara, é preciso também que a prefeitura se capacite. A gente tem as competências ali do prefeito, né, que estão estabelecidas também na Constituição, na lei orgânica. Sem dúvida, sem dúvida. O processo legislativo, muitas leis importantes, né, nascem do processo da prefeitura, do Poder Executivo. Então, é indispensável que o Poder Executivo também tenha conhecimento sobre as matérias que são de sua competência, o que ele pode apresentar à Câmara, como funciona o processo legislativo, a tramitação de um projeto de lei na Câmara Municipal, até a aprovação desse projeto pelos vereadores, sanção, veto, enfim, prazos. É indispensável que todos tenham conhecimento. E a importância da questão de competência legislativa do prefeito municipal, isso é indispensável. Nesse caso, acredito mais para o vereador. O vereador precisa de mais conhecer e aceitar que existem matérias que são de iniciativa privativa do prefeito. Trago exemplo: criação, estruturação, atribuições de secretarias,
de órgãos da administração pública, servidores públicos, essas matérias são de competência, são de iniciativa do prefeito. Só ele pode iniciar um projeto de lei tratando desses assuntos. Então, é indispensável que todos tenham conhecimento sobre isso. Às vezes o vereador, como ele representante do povo, às vezes ele tem que apresentar algumas matérias, assim, eu acompanhei isso, mesmo para chamar a atenção, para chamar o debate, mas ele deve deixar o eleitor ciente de que aquela matéria pode ser vetada. Então, ter essa sinceridade com o eleitor, olha, isso aqui é competência do Poder Executivo, mas vamos fazer uma iniciativa aqui para provocar, para chamar a discussão. E acho que, do ponto de vista político, é um ato que às vezes vale a pena brigar, né? Não estou defendendo o projeto inconstitucional, mas estou defendendo um posicionamento que às vezes o legislador precisa tomar para defender, para puxar uma discussão. Então, acho que isso acontece, já aconteceu, assessorei 6 anos um deputado, onde aconteceram algumas situações dessas, mas a gente foi bastante claro para os segmentos, a competência é do executivo. Vem um projeto do executivo sobre o servidor, vamos fazer uma emenda, sabendo que uma emenda submarino, né? É um jabuti, o famoso jabuti, mas isso ficou muito claro e sabendo dos riscos e foi vetada, mas o vereador precisa, o parlamentar às vezes precisa fazer algum gesto, mas desde que ele seja sincero e honesto com o seu eleitorado sobre os riscos, né, disso tudo. É uma estratégia política, esse exemplo, né, essa forma de trabalhar que você citou. Realmente, sim, é possível fazer isso. Há outras formas de fazer também, de movimentar, fazer audiências públicas sobre algum assunto. Fazer indicações ao executivo. É possível também. Mas nós sabemos que a questão de grupos políticos, às vezes, acaba não surtindo efeito, né? Essas outras maneiras de discussão. O vereador encaminha a indicação de um projeto de lei importante para o Poder Executivo, o prefeito simplesmente ignora, não dá a importância, a repercussão necessária. Então, a gente sabe que acontece isso. Então, às vezes, como forma de estratégia, essa forma de trabalhar que você citou, fica interessante, né? Eu vou até um pouco na contramão, porque na assessoria eu já fiz alguns projetos que, em tese, seriam inconstitucionais, mas que tinham esse poder. E aqui no DF a gente tem um caso bem emblemático, que a lei do cinto de segurança surgiu daqui, né? A Câmara Legislativa aprovou a lei do cinto de segurança, ela teve uma repercussão nacional, ela foi declarada inconstitucional, mas como chamou tanto a atenção, acabou que o Congresso Nacional legislou também, trazendo ela como uma obrigatoriedade. Olha aí, tiveram outras situações também que a gente acabou forçando o Executivo a enviar o projeto de lei que ele não tinha encaminhado anteriormente. Mas isso é exceção, isso aí depende da estratégia política, depende de um comportamento do parlamentar, tem que fazer isso de forma sincera e honesta com o eleitorado, falando dos riscos, mas acaba às vezes sendo a última opção que ele tem ali para fazer a entrega àquela população. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse, doutor, tem algumas leis que seja importante as pessoas saberem, que são aplicáveis ao processo legislativo, que devem ser observadas tanto pelo parlamentar quanto pelos assessores. Veja, essa pergunta é importante, talvez assim, difícil de responder de uma forma mais abrangente, mas existe sim algumas leis que eu considero importante que o vereador conheça relacionado a algum aspecto que trate ali do projeto de lei que ele está fazendo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Hoje é indiscutível que o vereador ele pode apresentar um projeto de lei criando algum gasto para o Poder Executivo. Isso, o STF já tem esse entendimento desde 2016, salvo engano. Então tem bastante tempo que o STF já se posicionou favoravelmente a projeto de lei de vereador, aumentando um gasto, criando alguma despesa. Porém, se o vereador faz o projeto de lei, mas não cumpre o que está previsto na lei de responsabilidade fiscal, que é ali a declaração do ordenador de despesa, que é o impacto orçamentário. Claro que em relação à declaração do ordenador de despesa tem alguns questionamentos se seria necessário, pela dificuldade até, né? Porque você vai criar uma despesa para o Poder Executivo, como você vai conseguir uma declaração do prefeito ou do secretário de que aquele gasto seria possível? Mas se ele não observa esses requisitos que estão
ali ao lado de alguma lei que exige, que determina, que obriga que seja cumprido esse requisito, essa lei dele não vai prosperar, entendeu? E, inclusive, na palestra, na marcha que você comentou, na marcha dos vereadores, eu citei um exemplo que eu achei muito interessante. O que aconteceu no município? Um vereador fez um projeto de lei denominando um bem público. Normal, né? Nome de rua, o vereador até fica bravo, né? Quando fala desse assunto de legislar, que ele fala, daqui a pouco o vereador só está colocando nome de rua, nome em bem público. Mas veja o que aconteceu. O vereador, ele apresentou um projeto de lei colocando um nome a uma unidade de saúde que estava em construção ainda, estava sendo construída. O projeto foi apresentado com a certidão de óbito da pessoa que estava sendo homenageada, cumprindo um requisito de uma lei federal, que não pode homenagear pessoas vivas. Juntou a certidão de óbito, o projeto de lei seguiu, foi parecer favorável, foi aprovado pelos vereadores, mas o prefeito vetou. Aí todo mundo ficou pronto, veto a um projeto de lei de nome de bem público, era o que faltava. Mas o que aconteceu? No município, naquele município, já tinha uma lei municipal que determinava que em projetos de nome de bem público deveria ser juntado a certidão de conclusão da obra. E aquela obra ali estava no início. Então veja a importância de conhecer algumas leis ao entorno, que tratam de algum aspecto relacionado ao projeto de lei. Se não foi cumprido aquela exigência, o projeto de lei dele foi vetado. Aqui aconteceu um recente, inclusive eu estava lá na comissão à época, que descumpriu a audiência pública, né? A lei exige a realização de audiência e o projeto passou, foi aprovado sem audiência pública e foi também declarado inconstitucional. Lá já aconteceu também no município um exemplo bem parecido. Nesse caso específico, o vereador pode também verificar a lei orçamentária, né, ver a rubrica ali, fazer uma indicação ao executivo para que, nos casos de despesa, ele incremente a despesa naquela rubrica orçamentária, unidade orçamentária específica, para ele poder atender essa população, né? Sim, esse requerimento popular. Sem dúvida. Doutor Ulisses, agora fala um pouco do Instituto Gavi. Sei que o senhor é Falcão, mas Gavião não... Gavião. Não sabe ou não. O Falcão é da mesma família do Gavião, né? Tudo na mesma família aí, né? Fale um pouco sobre ele, qual a missão dele, o que é que ele entrega. Perfeito. Como eu comentei aqui no início, eu, como procurador, comecei a observar que os vereadores entravam, se preocupavam muito em ganhar a eleição, que é o normal, tem que se preocupar mesmo em ganhar a eleição, mas quando entram na Câmara Municipal, ficam totalmente perdidos, não sabem para onde ir, o que fazer. Então, vendo isso, eu criei o Instituto Gavi, que é uma empresa de capacitação de vereadores e assessores, justamente para auxiliar o vereador e o assessor nessa missão, nesse trabalho, depois das eleições. Entendeu? Isso é importante. A gente costuma dizer nas câmaras maiores, nas assembleias, que o parlamentar ele tem que fazer política, né? Então a assessoria é quem tem que cuidar dessa parte e acaba cuidando. O parlamentar tem que se capacitar, tem que observar, mas no âmbito municipal, onde não tem nenhuma assessoria, é fundamental que o próprio vereador se capacite para não chegar e se deparar com uma lei que ele não sabe do que se trata, não sabe se passou por comissão, se não passou, porque não tem um trabalho ali de olhar, ver se passou pelas comissões, ver se ingressou na ordem do dia, se foi publicada a ordem do dia. Então isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma. O Instituto Gavi hoje traz essa ferramenta de capacitação desses vereadores. Essa é a ideia, com cursos sendo realizados na cidade de Vitória, no Espírito Santo, também em Governador Valadares, em Minas Gerais. É uma coisa importante que os vereadores têm que se atentar, porque eles são muito bons, né? Se chegar a ser vereador, como eu falei num podcast passado, né, com o doutor que foi vereador, né, muito jovem, chegar a ser vereador já é uma vitória. A gente costuma dizer nos bastidores que o mais besta é vereador, né? Imagina os mais espertos, né? Então são pessoas inteligentes que conseguem transformar ali uma capacidade dele no resultado, não só como eleito, mas de fazer entregas para a população, senão ele não seria eleito e reeleito. Então
A gente não pode também ignorar a capacidade desse pessoal, né, dos vereadores. Jamais, ô Carlos, desculpa te cortar, mas eu já fiquei tentando fazer assim, uma análise de quantos votos que eu teria numa eleição. Eu fico, meu Deus, jamais ganharia uma eleição. Como é difícil esse trabalho, porque a gente vai ver o nosso núcleo de pessoas que a gente conhece, acaba sendo pequeno. Então, para a gente divulgar o nosso nome numa abrangência maior para o nosso município é muito difícil. Tem que trabalhar muito, tem que ter uma capacidade muito grande de transformar isso em votos. Doutor, já caminhando para o final, eu gostaria que você deixasse um recado, uma recomendação aí para o presidente da Câmara, para o vereador e também para o assessor que precisa se capacitar. Olha que legal. Para melhor prestar um serviço público à nossa sociedade. Que legal. Presidente de Câmara, vereadores, assessores, capacitem-se. Vejam, vocês têm um trabalho muito importante nas mãos de vocês. Vocês estão ali na ponta da lança. Vocês que representam diretamente os munícipes, as pessoas, a população. As pessoas moram nas cidades, né? Essa fala sempre a gente ouve e repete. As pessoas não moram na União, nos estados, moram aqui nas cidades, que quem está ali é o vereador, são os assessores representando. Então, se eles não estudam, não se capacitam, como que é possível realizar bem as atribuições? Não tem como. Como eu falei, por mais especialista que ele seja, que o vereador seja, numa área, seja no direito, na medicina, engenharia, ou um bom empresário, ele vai entrar aqui, é um mundo totalmente diferente, tendo que conhecer sobre assuntos os mais diversos possíveis, que nenhuma faculdade ensina. Então é indispensável que o vereador e o assessor busquem cursos de capacitação, participe de eventos como a marcha de vereadores que nós comentamos aqui. É indispensável para que ele possa fazer a diferença como vereador, para que possa conseguir até uma reeleição, né, fazendo a diferença no seu trabalho, e levar resultados também para as cidades, para o município. Capacitem-se. Maravilha. E como o ouvinte pode encontrar, onde encontrar o Dr. Ulisses Costa e o Instituto Gávea? Opa, acho que hoje o meio de contato mais fácil é o Instagram, não é verdade? Então o Instagram lá tem o ulisses.cs, só seguir ali no Instagram, e também o @Instituto Gavi, Gavi, só seguir lá no Instagram que dali a gente já continua a nossa conversa. Maravilha, foi um prazer recebê-lo aqui no Monicast Brasil. E aos ouvintes agradeço também a audiência. O Monicast Brasil tem esse intuito de trazer informação, conhecimento, capacitação voltada para os municípios. Um grande abraço, nos vemos numa próxima edição.